Argentino Júnior cobra Corinthians por Fausto Vera. Sim, gente, se há otimismo por parte da diretoria pela arrecadação inédita de R$1 bilhão, isso na projeção, né? E da redução da dívida em 2% nessa temporada, o mercado da bola ali não está enxergando o Timão com essa credibilidade toda, não. Não sei se vocês lembram, mas o Corinthians contratou o Fausto Vera junto ao Argentino Júnior, né? E parece esse dinheiro, né? Os 5 milhões de dólares foram parcelados, enfim, e o Corinthians ainda deve o clube argentino. Nessa semana, saiu que o Corinthians estaria observando o mercado, na verdade está observando o mercado e principalmente jogadores que atuam pelo setor esquerdo, pelo lado esquerdo, na lateral ali, né? O Corinthians hoje tem o Fábio Santos que vai se aposentar e o Matheus Bidu que não passa nenhuma confiança para o seu torcedor e provavelmente para o Mano também não, porque o Corinthians está à procura de um jogador para a posição e um dos nomes especulado que o Corinthians estaria observando é o de Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior, primo do Gonzalo Montiel, campeão do mundo com a seleção argentina, já muito especulado aqui no Brasil também, joga no Nottingham Forest, enfim, especulado no Corinthians, o Corinthians estaria observando e tudo mais, e o presidente do Argentino Júnior falou sobre isso, né? Ele esteve em contato com a ESPN e o Christian Malaspina descartou qualquer possibilidade de um negócio novamente com o Timão, visto que houve esse atraso no pagamento do Fausto Vera. O valor foi de 5 milhões de dólares, na época era algo em torno de 27 milhões de reais, tá? Se liga no que ele falou. Deveriam pagar o Fausto Vera primeiro. Estão rompidas as relações comerciais e serão proibidos de contratar pela FIFA. Eles têm uma demanda na FIFA. Se não pagarem, não poderão contratar. Mandou essa aí o presidente do Argentino Júnior e ele tem razão. O Corinthians precisa muito quitar as suas dívidas. A gente tem conversado bastante aqui sobre essa responsabilidade financeira. O Corinthians mostra ali uma projeção de 1 bilhão. Falei para você no início desse vídeo. Conseguiu reduzir 2% a dívida ali, é muito pouco, mas pelo menos reduziu, né? E precisa se concentrar mais ainda em quitar as suas dívidas, em balancear o seu endividamento, até para não passar por esse tipo de coisa, né? Então, se o Corinthians pensou em contratar o Santiago Montiel, se achava que ele era um bom jogador, não vai contratar porque não conseguiu honrar seus compromissos no passado. Bom, então com isso, gente, fica muito difícil que o Corinthians consiga abrir uma negociação pelo jogador, pelo lateral esquerdo de 21 anos. Então o Timão deve observar outros jogadores, enquanto se preocupa, obviamente, como eu falei para vocês, em reduzir a sua dívida. O Marlon do Cruzeiro estaria nesse radar do Corinthians também, né? Inclusive o Guilherme Arana, que vai entrar no seu último ano de contrato com o Atlético Mineiro, também foi especulado, mas esse é uma situação um pouco mais complexa. Outros clubes querem também contar com o futebol do atleta. Enfim, o Corinthians vai ter que buscar outros jogadores ali no mercado nacional, sul-americano, né? E observando, porque o Santiago Montiel, a possível negociação já ficou muito difícil por conta dessa dívida que o Corinthians tem com o clube do jogador.